Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Hoje iremos falar, o tema será, Vida pelo Espírito. Hoje é o tema será esse. Depois, se você quiser ler, está lá em Gálatas 5,16. Por isso digo, viva pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia, semelhante. Eu os advirto, como antes já os advertis. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros. Amém? Então, hoje o Senhor te convida para você andar no Espírito. Tanto eu como você, Então o Senhor ele está nos advertindo, que aqueles que praticam as obras da carne, esses não entrarão no reino de Deus, certo? Então, a Bíblia fala que Jesus ele irá voltar. O dia e a hora são desconhecidos. Eu te faço uma pergunta: você está preparado para a vinda de Jesus? Ou você está mais preocupado ou se deixando levar pelo desejo da carne? Ou preocupado com coisas materiais? Se a gente pegar lá no livro também livro de Mateus, Mateus? Acho que é isso mesmo, Mateus 6,31. 6,31. Não se preocupem com o dia de amanhã, com o que há de comer, beber ou vestir, pois o Pai Celestial sabe das suas necessidades. Amém? Então, se às vezes eu fico ligado às coisas da carne, com os desejos da carne, e o Espírito do Senhor não pode estar comigo, É por isso que muita gente aí anda quebrando a cara, anda se prejudicando. Hoje mesmo, se você ligar a televisão, você vai ver aí muitos se complicando, por se deixar levar pela carne. Então, muitos estão se prejudicando. A Bíblia fala que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, muito cuidado. Procure andar no Espírito. Quando você puder,
você abra a sua Bíblia lá em Gálatas 5:16, que fala, né, sobre as obras da carne e fala também sobre os frutos do Espírito Santo. Você e eu precisa andar no Espírito e ter o fruto do Espírito Santo. Você pode ser o próximo a ser prejudicado. Muito cuidado. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Então, fica essa dica aí. Muito cuidado com seus pensamentos, com as suas atitudes. Muito cuidado. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Você pode ser o próximo. Se você, a partir de hoje, não andar no Espírito. É por isso que quando você vê uma notícia, né, fulano tal foi preso, né, aí tem a perícia, né, às vezes a pessoa pensa que não vai ser descoberto, só que tem a perícia, né, então o que você plantou, tu vai colher, né. Muitos aí estão tirando a vida, estão aí matando pessoas, né? E tirando a sua própria vida. Então, muito cuidado, porque a Bíblia, ela fala, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Você pode ser o próximo a ser destruído, ou perdendo até a sua própria vida e a sua salvação. Quando eu e você deixamos de praticar a palavra de Deus, nós só se prejudicamos. Por quê? Isso é desde lá do início, né? Por exemplo, você conhece a história de Sansão? Sansão, ele veio ao mundo com uma promessa de livrar Israel dos filisteus. Conclusão, ele começou a ficar rebelde. Foi para outra tribo, se envolvendo com mulheres que não era para se envolver. Ele tinha que se envolver com a mulher da tribo dele. Conclusão, a primeira mulher traiu ele e a segunda foi pior, né, que foi Dalila, né, onde Dalila descobriu o segredo dele e isso aí já tudo armado, né, se eu não me engano foi com os filisteus, né, que queria pegar ele, queria descobrir de onde vinha a força dele. E o que Deus queria dele? Queria que ele vivesse em Israel, porque ele nasceu com um propósito de livrar Israel dos filisteus. Então esse era o propósito dele, viver ali em Israel. Mas ele rebelde, começou a fazer coisas erradas, se envolvendo com mulheres de outra tribo, e pegou Dalila armaram ali contra ele, e Dalila descobriu da onde vinha a força dele. Ele não poderia contar o segredo, né, que era cortar o cabelo dele, e ele revelou, né, o segredo, perdeu a força. Conclusão, o que aconteceu? Os inimigos vieram até ele, né, cegaram ele, e Sansão foi levado, e ali começou, né, cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? E ali Sansão perdeu a força, foi cego, ficou cego, né? Os inimigos cegaram ele, começaram a debochar, né? E aí? Ele perdeu a força. Por quê? Porque foi rebelde. Ele entrou em desobediência, né, a Deus. E assim é com você e comigo. Quando eu e você deixamos de praticar a palavra de Deus, nós corremos também um grande risco.
O rei Saul. Rei Saul deixou de ser rei porque começou a andar no pecado. Então, Deus tirou ele como rei. Adão e Eva foram expulsos do jardim porque não obedeceu a Deus. Então o segredo é, você obedece a palavra de Deus? Fica a dica aí, tá? Agora, você que já conhece o canal, né, aqui está minha água, vamos orar. Você aí que diz aí, Eduardo, eu estou com uma doença, estou com uma enfermidade assim, assim, assim. Não importa a sua enfermidade. O que importa é a fé. A Bíblia fala que, lá em Hebreus 11, que a fé é a certeza de coisa que se espera, a convicção de fatos que não se vê. Por exemplo, o câncer benigno, né, tem pessoas aí que está com câncer benigno. O câncer benigno, ele cresce e a pessoa vai sentindo dor. Tem que passar aí, tem que operar, né? E o câncer maligno, ele se espalha pelo seu corpo. Quando ele chega ali no estágio final, quando ele aparece, já é para matar. Eduardo, eu me encontro com essa doença. Então, a Bíblia fala, lá em Isaías 53:4, que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, né? Eu estou com a minha água, você pode preparar sua água que nós vamos orar. E o que Jesus fez? O primeiro milagre de Jesus. Jesus transformou a água em vinho. Será que Jesus pode tocar nessa água? Quando eu beber dessa água e essa água tocar no meu corpo e eu ser curado, será que Jesus pode fazer isso? Sim. A Bíblia também fala sobre o temor. Se eu não me engano, está lá em, acho que Provérbios, eu não sei se é capítulo 3, que fala assim, ó, os que temem ao Senhor, Deus acrescentará dias e anos de vida, paz e prosperidade, né? Também fala assim, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, se Deus ele chama a sua atenção, chama a minha atenção nesta hora, que os que temem ao Senhor, Deus acrescenta dias e anos de vida. Então, o que eu preciso fazer para que Deus ele venha acrescentar dias e anos de vida sobre mim? Eu preciso o quê? Temer ao Senhor, né? Abandonar os meus pecados, os meus erros e passar a andar no Espírito. E abandonar as obras da carne, que são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes os advertis. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão no reino de Deus. Então, o que Deus está preocupado comigo e com você é sobre a sua alma. É isso que interessa para Deus, né? E é isso que interessa para nós, o reino de Deus. Tudo é passageiro, tudo passará. Se Jesus vier hoje, você está preparado? Como está a sua vida com Deus? E vamos dar continuidade aqui, por exemplo. Eu vou beber da água. Mas será que eu temo a Deus? A palavra de Deus, ela não volta atrás. Se Deus ele está dizendo, os que temem ao Senhor,
Deus acrescenta dias e anos de vida, paz e prosperidade. Será que essa palavra vai voltar atrás? Será que se eu beber essa água, começar a temer ao Senhor, sair fora do pecado, será que Deus vai voltar atrás com a palavra dele? Ele está dizendo aqui, Isaías 53:4, que levou sobre si as nossas enfermidades. Jesus, ele transformou o primeiro milagre. Jesus transformou água em vinho. E a palavra de Deus está dizendo aqui, se eu e você temer a ele, ele acrescenta dias e anos de vida, paz e prosperidade. Será que essa palavra volta atrás? Não. A palavra de Deus se cumpre, tá? Então, não sei qual é a sua enfermidade, mas pega a sua água. Vamos fazer uma oração junto? Repete comigo. Senhor Jesus, a partir de hoje, irei temer ao Senhor, abandonar os erros, abandonar os pecados e vou te servir, porque a tua palavra diz que se eu temer ao Senhor, o Senhor acrescentará dias e anos de vida, paz e prosperidade. Amém? Senhor Jesus, novamente, mais uma oração. Está escrito lá em Isaías 53:4 que o Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Amém? Mais outra oração. Senhor Jesus, está escrito que o Senhor, o primeiro milagre, o Senhor transformou água em vinho. O Senhor tem o poder de tocar nessa água. E quando eu beber dessa água, que eu venha beber da tua palavra, de Isaías 53:4, e ser curado no nome de Senhor Jesus. Amém? Vamos beber d'água. Se você tem essa latinha de azeite, só fazer uma unção. Só isso. Eduardo, eu posso ungir a outra parte do corpo onde se encontrava a enfermidade? Não. Aqui se trata de fé. O fato de eu tocar no alto da minha cabeça e beber da água, eu tenho que acreditar que Jesus já está visitando todo o meu corpo. E aonde estiver uma enfermidade, essa enfermidade ela tem que bater em retirada no nome do Senhor Jesus. Pelo que a gente leu, pelo que está escrito e pelo que a gente confessou ao Senhor. Amém? Até o próximo vídeo. Se você que não é inscrito, se você quiser se inscrever, dá um joinha, te agradeço. Um abraço. Deus te abençoe.